Eu queria ir com vocês a Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Esta passagem também é relatada em Marcos e em Lucas. Em 3 evangelhos relatam este episódio que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 9, de 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. É bom deixar claro, conforme o Evangelho de Lucas deixa claro, que isso aconteceu na casa do próprio Mateus, ou Levi, que ofereceu um grande banquete, depois que ele foi chamado por Jesus Cristo. O próprio Mateus, que escreveu este Evangelho, foi modesto e não disse que ele ofereceu um grande banquete. Isso ele não comenta aqui. Mas Lucas, no Evangelho dele, Lucas, disse que Mateus ofereceu um grande banquete logo depois dessa chamada do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui aconteceu na casa de Mateus, ou Levi, os dois nomes se referem à mesma pessoa, logo após a chamada, a convocação que Jesus fez a ele. Então, estando ele em casa, à mesa, na casa de Levi, Jesus estava à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos, ou sadios, ou saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, a Tua palavra está aberta, e que ela seja explicada conforme foi lida, e que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui, de acordo com cada necessidade, particularmente falando. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Mateus era um homem publicano. O que significa isto? Um coletor de imposto. Geralmente, a classe, na época, era exploradora, desonesta, mal vistos, eles todos, como traidores, porque serviam ao governo de Roma, que oprimia o povo judeu, e muitos outros povos na época, e eram odiados. O fato é que, logo depois de ser convocado, Mateus teve vontade, talvez, de mostrar aos colegas esse Jesus que o tinha convocado. Era um lugar pequeno, Cafarnaum, que era onde eles estavam aqui, onde Mateus morava, e Jesus já estivera lá e estava constantemente por lá, então a probabilidade é muito elevada que Mateus já conhecia Jesus de vista, não somente de ouvir falar, de vista, talvez sem muita intimidade, mas sabia quem era, certamente. E ele quis, então, o propósito de Mateus não é revelado aqui, alguns sugerem a ideia de uma despedida, como se daqui agora eu vou partir para uma nova fase na minha vida, porque ele deixou tudo, deixou a coletoria, deixou lá o trabalho dele imediatamente para seguir a Jesus, uma espécie de uma despedida, ou uma maneira de expor os amigos dele, os parentes, as pessoas ali convidadas, expor a Cristo. Não sabemos exatamente, com certeza as intenções eram muito boas. E ali estava Jesus à mesa com os seus discípulos.
E os publicanos e pecadores se aproximaram e ficaram perto de Jesus e seu grupo. Deixa eu explicar essa expressão, os publicanos e pecadores. Os publicanos, como eu falei, eram muito mal vistos. Então eles eram citados ou equiparados a pessoas de um baixo nível moral mesmo, como criminosos ou prostitutas, ou pessoas realmente à margem da sociedade. E eles eram, eles próprios, marginalizados. Então não admira, então, que estivesse aqui esse grupo que Mateus convidou, a quem ele conhecia, com quem ele lidava, colegas coletores e pessoas de qualidade moral muito questionáveis. Então, era um ambiente meio carregado, aqui onde Jesus estava. Carregado no sentido de pessoas ali presentes bem diferentes do que normalmente se esperaria. Que Jesus ia se cercar do tipo de pessoas como aquelas. Não era bem o que se esperaria. Mas ali estava ele, comendo com eles, à mesa com eles, e na época, hoje, você chamar alguém para uma refeição já é um sinal de consideração e de um mínimo de aceitação quanto a outra pessoa. Assim, você não convidaria nunca para uma refeição. Na época era assim, e muito mais. Era muito forte. Ou traduzia uma ideia muito forte alguém ter refeição com outro. Quase como que declarando que achava plenamente aceitável a companhia do outro, estar ao lado do outro, era muito forte. Então, Jesus estava numa situação em que ele transmitia um sinal, obviamente de propósito, forte. Estava com pessoas ali de qualidade muito duvidosa, para dizer pouco. Os fariseus entram em cena. Fariseus faziam parte de um grupo religioso extremamente rigoroso em observâncias e meticulosidades religiosas, mestres nas coisas externas, de fachadas, mas fraquíssimos nas coisas essenciais da lei de Deus, que eles diziam defender, representar, zelar. A lei de Deus visava, além de qualquer coisa, as intenções, um coração puro, a prática do perdão, da misericórdia, de virtudes interiores. Sim, a lei continha muitas coisas exteriores para serem cumpridas, um sistema até muito complexo de coisas para se fazer na lei. Mas isso era um complemento. Sempre a lei de Deus visava o íntimo. Todo aquele complemento seria para mostrar um íntimo obediente a Deus, um íntimo benéfico. E eles tinham como regra se manterem afastados de pessoas de fama ruim. Eram muito cuidadosos em conversar, tratar com gente assim. Alguns dizem que se alguém chegasse muito humilde, querendo reconhecer que era pecador, e tal, para um fariseu daquele, ele poderia conceder, simplesmente olhar e conversar um pouco com ele, mas era algo assim muito difícil de acontecer, porque eles não se misturavam com essa raça de pecadores. Alguns chegavam a dizer que a poeira vinda de gente assim poderia contaminá-los cerimonialmente. Então eles não podiam chegar nem muito perto para poder não se contaminar e ficar sem condições de fazerem os sacrifícios necessários e cumprirem a lei e tudo. Então eram pessoas extremamente cerimonialistas. Jesus chega e quebra esse tabu
religioso, sentando ali e comendo junto com publicanos e pecadores, usando a expressão da Bíblia lá. Observe que Jesus não desobedece nenhum mandamento da lei de Deus ao fazer isso, mas ele quebra um costume seguido e recomendado por esses homens fariseus, que ele próprio Jesus chamou de hipócritas mais de uma vez. Então, quando esses homens viram Jesus ali comendo com aquele tipo de gente, se indignaram. Inclusive, alguém até sugere, pergunta o que os fariseus estavam fazendo lá. Alguns até sugerem, se intrometeram, que eles gostavam de se intrometer e ver o que Jesus estava fazendo, e criticavam, estavam sempre colidindo com o Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente, não é informação que nós temos das Escrituras, mas é uma sugestão, que eles podem ter entrado ali. E, de fato, nós vemos já um comportamento hostil deles. Aí eles pediram, talvez covardemente, em vez de se dirigir a Jesus Cristo direto, dizer: por que tu fazes assim? Por que tu se mistura com esse tipo de gente, esse gentinha que está aí? Mas eles não tiveram esta ousadia ou esta coragem e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre aí de vocês faz isso? Quase como que dizendo assim: isso é mestre que vocês arranjem? Esse é o líder de vocês? Então, é uma pergunta venenosa, carregada já de malícia, como que já denunciando a Cristo e desqualificando-o como líder daqueles discípulos. O problema é que Jesus ouve a pergunta, e ele mesmo responde bem alto, na frente de todos, e sua resposta é composta de 3 frases. E nós vamos deixar a do meio para o fim, por causa de uma sequência lógica que eu quero seguir. A primeira é: os sãos, ou os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Esta é uma afirmação genérica, dizem que era até um ditado na época, e, aliás, é um princípio de vida um tanto quanto óbvio. Quem goza de boa saúde não precisa de médico. E Jesus viu esta frase, esta verdade aqui, como um ponto de partida para ele chegar aonde ele queria chegar. Ele estabelece, então, nesta frase, 3 tipos de personagem: os sadios, os doentes e o médico. Aí, na terceira frase, que eu estou pulando a segunda de propósito, depois eu volto para ela: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora Jesus entra no mérito espiritual da questão, que era o que ele queria e o que ele sempre fazia. Ele estava interessado com o aspecto espiritual sempre. E ele faz uma aplicação da frase anterior: saudáveis são os justos. Não vim chamar justos. É o que ele compara com os sãos, ou saudáveis. Os doentes são os pecadores. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Ou seja, doentes, dentro da analogia que ele estava fazendo. E o médico era ele próprio. Já deixando claro, inclusive, que naquela posição em que ele estava conversando com aquelas pessoas de fama duvidosa, ele não estava ali como um deles, ou curtindo a companhia deles, batendo papo com eles, aceitando-os socialmente, fazendo parte gostosamente daquele grupo, se divertindo, contando história, rindo e tal. Não! Ele estava ali como um médico. Um médico, quando vai tratar um doente, ele está numa posição lá bastante diferente de qualquer outra pessoa. O próprio médico entrando numa casa duvidosa até, ou de uma mulher com fama duvidosa, se ele foi chamado 1h da manhã para atender, ele vai.
E pode ser esquisito para a reputação dele, entrar naquela casa, aquela hora, o homem casado e tal. Mas ele é médico. Ele é médico, ele foi atender um doente. Então Jesus já embute aí a ideia de que ele estava ali no meio de uma maneira totalmente diferente do que aqueles fariseus estavam dando a entender. Se misturando socialmente com eles. Não, eu estou como médico aqui. Então, avaliem de uma maneira diferente o meu papel aqui. Ele já se coloca devidamente na situação que ele gostaria. E, ao fazer isso, ele já descreve também, de uma maneira interessante, o seu próprio objetivo de vir ao mundo. Eu vim chamar justos. Veio como? Eles tinham chegado da onde? De viagem da onde? Do céu. Eu vim do alto, e várias vezes ele falou, com essa mesma expressão, com essa mesma forma de falar. Eu vim do alto, veio do céu, era Deus, e assumiu uma pessoa humana, assumiu uma forma humana, não somente uma forma, a natureza humana, tornou-se homem, um milagre, uma coisa que a gente não compreende, mas tornando-se assim, Deus e homem. Mas quando ele diz eu vim, não é que ele veio de outra cidade, de outro país, e chamaram para ele curar algumas pessoas que estavam doentes de algum tipo de saúde, de problema de saúde. Não. Esse vim dele é muito forte. Eu vim do céu, embora não está no texto, mas é óbvio. Ele veio com um objetivo, como médico de almas. Ele veio curar doentes espirituais, ou seja, ele mesmo traduziu, explicou, dentro da analogia, como sendo pecadores. E o que seria essa cura? O perdão dos pecados, que é concedido exatamente através do arrependimento. Quando ele diz, vim chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, eu vim chamar aqui os que estão arrependidos, ou seja, convictos de que estão doentes espiritualmente, convictos de que pecam sempre, procuram não pecar, prometem a si próprios, à esposa, ao marido, aos outros, a todo mundo, a Deus, não pecar, mas peca. E está convencido de que peca e peca. E vai sendo conduzido ao arrependimento de ser desta forma, a uma tristeza total, há um reconhecimento de que é doente espiritualmente e não consegue mudar por si só esta miserável situação, por mais que sofra, por mais que faça sofrer pessoas queridas, por mais que gostaria de mudar de rumo, mas não consegue. Então chega a um ponto que a Bíblia chama de arrependimento, que é a convicção de que está tudo errado consigo próprio, e embutido nisso um desejo sincero de dar meia volta, de voltar. Arrependimento dá a ideia de ter um outro tipo de atitude, está embutido na palavra lá no original. Então, quando Jesus diz isto, vim chamar pecadores ao arrependimento, é a maneira dele dizer que veio propor o perdão a essas pessoas. Eu vim propor, olha, tudo que eu quero de vocês é arrependimento, é reconhecimento sincero diante de mim, um pedido de perdão, um reconhecimento de impotência. Não tenho condições, me ajuda, me perdoa. Eu estou pronto para te seguir, para fazer o que tu queres. Eu preciso fazer minhas pazes com Deus. Tu és o Filho de Deus, e eu quero fazer as pazes contigo. Quero
propor perdão a essas pessoas. E esse perdão que eu darei diante de um arrependimento sincero vai salvar a alma dessas pessoas. Esse perdão vai livrá-las do domínio da morte, vai livrá-las do destino eterno no inferno. Jesus falou muito em céu, falou muito em inferno. Jesus Cristo falou demais nisto. Agora observe uma coisa interessante. Jesus não negou em momento algum que os publicanos ali e as pessoas de má fama que estavam ao lado dele, que elas estavam de fato doentes. Ele não negou isso não, que eram pessoas condenadas nos seus pecados, que precisavam de um médico divino, no caso ele próprio. Não, em nenhum momento ele tentou justificar a atitude dessas pessoas, em nenhum momento, culpando talvez a sociedade que hostilizava aquelas pessoas. Elas não tinham outra maneira senão praticar o que não era bom. Culpar as injustiças sociais. Um grande mal da humanidade é não reconhecer a culpa pessoal de cada um. E é muito comum o ser humano culpar os outros, ou no mínimo se admite uma culpa coletiva, mas é tão coletiva que desaparece a responsabilidade pessoal de cada um. Então, é muito comum hoje um criminoso ser vitimado, que ele é assim por causa da educação que não foi dada a ele, ou por causa do pai, ou do pai que nem conhece, ou da mãe, ou coisa assim, que podem ser até verdadeiras essas coisas, mas não elimina o fato do crime, não elimina o aspecto da culpa pessoal de quem comete um delito. Mas o mundo procura sempre, e isso não se iluda, é obra do diabo, inimigo de Deus, que quer afastar as pessoas de Deus. A única forma de alguém ir a Cristo é entendendo que é pessoalmente responsável pelo próprio pecado e que está doente, e precisa de um médico divino, chamado Jesus Cristo, ponto, e não há outro. Esta é a única maneira de alguém ser salvo do inferno, é aceitar Jesus Cristo como Salvador de si mesmo, que é uma alma pecadora, essa própria pessoa. Nunca vai ajudar ninguém a colocar a culpa nos outros, ou na sociedade, ou de uma maneira muito genérica aí, no governo, seja lá em quem for. Isso desvia a atenção do pecador que precisa se arrepender dos seus próprios pecados, se ele quiser ser curado pelo perdão do médico divino. É uma armadilha esta ideia de fazer com que o pecador deixe de olhar para si próprio e concentre a atenção nos outros, ou em outras causas, ou em outras coisas. Nunca esta pessoa assim vai olhar para dentro e dizer: um momentinho, eu sou o culpado pelos meus próprios pecados. Tudo bem, minha mãe falhou muito, meu pai, que não sei nem quem é, deve ter falhado também, ou eu sei quem é, mas falhou muito também, e a sociedade é injusta, eu sou injustiçado, e isso, aquilo, tudo bem, pode ser fato, pode ser verdade, mas uma coisa não anula a outra, elas coexistem. O fato de você ser uma vítima da sociedade, que pode ser, ou dos seus pais, ou seja de quem for, não elimina o fato de que você tem um coração pecador e você é responsável pelos seus atos. Não culpe ninguém mais por isto. Você vai ser responsabilizado diante do Deus Criador por toda vez que você desobedeceu à lei dele,
à lei moral, à lei espiritual, aos preceitos que ele tem para a raça humana. Segunda coisa que eu quero observar, veja o grande amor do médico Jesus. Porque essa doença espiritual leva à condenação eterna, como já comentei. E Jesus veio curar todos os que desejam ser livres desse mal terrível e mortífero. E eu não preciso dizer aqui, quer dizer, seria bom dizer, mas eu não vou poder desenvolver. O preço que ele pagou para poder se tornar, nesse sentido, o médico que daria cura espiritual definitiva. O preço que ele teve que pagar foi a própria vida, mas eu nem vou explorar este aspecto de maneira específica, eu quero continuar no texto, não quero me alongar muito. Tudo bem, então ele disse que veio salvar pecadores e veio levá-los ao arrependimento, vim chamar pecadores ao arrependimento. E os justos? Não vim chamar justos. Ele disse aqui que não veio chamar justos ao arrependimento. Por um motivo óbvio. Se é justo, não tem do que se arrepender. Não tem jeito de deixar de reconhecer aqui uma ironia de Jesus Cristo. E ele usou algumas vezes o recurso da ironia para alcançar alguns objetivos e chocar, às vezes. E aqui temos um caso clássico. Na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: há pessoas que são justas aos próprios olhos, diante de si mesmas. Então Jesus é muito forte quando diz: eu não vim para pessoas assim. Não é que elas não precisam de salvação, não precisam sim, mas não reconhecem que precisam se arrepender, são saudáveis. Isso se encaixava como uma luva nos fariseus. Claro que eles se achavam o máximo, nem chegavam perto de um pecador miserável, como um publicano, um coletor de imposto, ou uma mulher da vida, seja lá o que for. Não. Porque eles se achavam justos. Então Jesus diz: eu não vim chamar gente assim. Talvez você pense, amigo, amiga, que suas obras boas pesam mais do que as suas obras más. Ou talvez você pense que se entende com Deus através da sua religião, da religião de seus pais. Ou talvez você pense que chegará a Deus por outro caminho que não o arrependimento dos seus próprios pecados e o perdão de Cristo. Ou outro motivo qualquer. Talvez você pense que consegue um tipo de justiça aceitável a Deus por outro caminho que não seja o reconhecimento diante de Cristo, como você próprio sendo alguém condenado e precisando da misericórdia e do perdão dele. Se é o seu caso, Jesus Cristo não pode fazer nada por você. Nada. A morte dele naquela cruz jamais vai ter qualquer efeito sobre você. Pode esquecer. Crucifixo na sua sala de trabalho, pendurando no seu carro, uma Bíblia deste tamanho lá na sua sala, pode esquecer. Se você acha que consegue uma justiça diante de Deus que não seja
o reconhecimento, o arrependimento dos seus próprios pecados, você se classifica como um justo. Desta forma, como Jesus disse, vamos colocar um aspas aí, porque era ironia, mas você se classifica como aquele tipo de pessoa para a qual Cristo não veio. Se você imaginasse o tamanho da tragédia desta afirmação, do desespero que deveria causar numa alma humana essa expressão: se você é assim, Jesus não vai fazer nada por você, não está incluído na salvação que Ele oferece. Você não está incluído, você se desenquadrou pela sua própria atitude arrogante de se achar justo aos olhos de Deus. Só é salvo quem é justo aos olhos de Deus, não aos próprios olhos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados por quem? Por Deus. É Deus quem justifica. Só Deus pode declarar alguém justo. E Deus só considera alguém justo quem passou pela cruz de Cristo, ou seja, reconheceu os próprios pecados, reconheceu Cristo como Salvador e pediu perdão e foi perdoado. E agora Deus reconhece alguém assim, justificado, ou seja, justo. Só isso. O fato é que o inferno estará cheio de fariseus e de justos aos próprios olhos. Agora, se você reconhece que tem um mal terrível dentro de você, que você está doente, do pecado que habita em você desde que você nasceu, e deseja a todo custo ser curado desse mal, aí Jesus Cristo tem tudo a ver com você. E do jeito que eu disse que é trágico, profundamente trágico, ouvir, se você é assim, assim, Jesus Cristo não tem nada a ver com você, ou a obra que Ele fez não está exposta a você. Do jeito que é trágico isso, é maravilhoso o contrário. Se você é assim, assim, Jesus tem tudo a ver com você. Opa, como é? Repete aí, pastor, por favor, que eu perdi um pouquinho isso aí. Como é? Quer dizer que tem uma condição tal em que eu posso dizer que Jesus Cristo tem tudo a ver comigo? Tem, existe essa situação. Então o Evangelho exclui, incluindo, ao mesmo tempo que ele diz, esses aqui estão excluídos, mas ele aponta o caminho em que aquela pessoa pode sim se beneficiar de tudo que Deus tem preparado para ele, através do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhosa essa notícia, esse é o Evangelho. É um espetáculo isso. Jesus veio chamar pessoas assim. O perdão que Ele tem para você vai lhe curar eternamente. Basta se arrepender dos seus pecados. Quero voltar para encerrar. Versículo 2. Aliás, não versículo 2. Mas a segunda frase que ele disse, porque na realidade, a chance, e aqui vem a questão lógica, que eu entendo que posso colocar essa segunda frase dele. A chance era grande dos fariseus não perceberem essa fina ironia de Jesus Cristo. Eles eram, os fariseus, muito endurecidos, muito. Então, provavelmente, eles até poderiam pensar mesmo, de fato, esse mestre aí, meio esquisito, ele está dizendo aí que se ele veio chamar pessoas aí, pecadores para arrependimento, ele que cuide lá com os publicanos, com essas pessoas aí
e diz que não veio chamar justo. Então, realmente, eu até que concordo com ele, ele não tem muita coisa a ver comigo, não. Eu não preciso. Eu sou... Ele acabou de dizer, quase reconhecendo que eu sou justo, porque ele explicou isso, me respondendo. Eu perguntei aos discípulos dele, por que ele está no meio daquele povo? E ele disse que eu não vim chamar justos, mas pecadores de arrependimento. Ele me colocou como justo, e os outros como pecadores. Então, estou numa boa. Eram muito endurecidos aqueles homens. Jesus fez questão que eles tivessem uma base bíblica para avaliar a si próprios. Se avaliem aí, se vocês fariseus, se avaliem se vocês são, dentro da minha figura, se vocês são justos ou são pecadores. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês, para ajudar vocês, eu diria, enquadrar vocês naquilo que eu quero que vocês reconheçam, ou seja, que vocês precisam reconhecer. Vocês querem se medir, querem se avaliar nesta situação? Pois ouçam o que eu vou dizer. É aqui que ele coloca esta frase, para dar uma base bíblica, inclusive, citando um profeta de 750 anos antes daquela época, o profeta Oséias, quando Jesus cita uma frase dele, ao dizer assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Vão aprender o que significa isso. É o que ele diz. Vão aprender lá o que significa isso. Essa passagem fala da essência da lei de Moisés. O que mais importa é, como já comentei, mas o que é de dentro do coração. E, sem isso, os rituais não serviam para nada. Alguém pode olhar e dizer: eu não entendo. Deus disse: quero misericórdia e não quero holocaustos. Mas quem foi que estabeleceu os holocaustos? Deus. Todos os detalhes da lei de Moisés. Quem foi que orientou Moisés a escrever todos aqueles rituais e tudo mais que está lá no Antigo Testamento? Quem foi que mandou Moisés escrever aquilo? Deus. Quer dizer que o holocausto é uma ideia de Deus? É um desejo de Deus? Para aquela época do Velho Testamento? E agora vem Osés e diz que Deus não quer holocausto, não. Eu sabia que eu ia encontrar uma contradição na Bíblia, encontrei uma das grandes. O próprio Deus dizendo que não quer holocausto. É tão óbvio que não é isto que está escrito aqui. O que está escrito aqui é o seguinte: holocausto sem misericórdia não me interessa. Ponto. É exatamente, e não precisa ser um gênio para entender isto, não. É um bocado claro. É óbvio que Deus ordenou os holocaustos. Óbvio que Deus queria holocausto, sim, dentro daquele contexto da lei de Moisés. Claro, ele deu os detalhes todos, cheio de ordens ali. Como é que Deus não quer? Quer! Mas aqueles holocaustos não serviam para nada se não viessem precedidos ou acompanhados de um coração correto, que ele usa aqui o termo misericórdia. É um termo representativo de compaixão, de amor, misericórdia, como está escrito aqui, atitudes aceitáveis a Deus, atitudes internas aceitáveis a Deus. Então Deus diz: eu quero essas coisas, não holocaustos sozinhos, ou não holocaustos por si mesmos. Não. Quero holocaustos, sim, mas que venham dentro do coração do sacrificante, do adorador, que venham essas coisas dentro do coração. Aí sim eu aceito um holocausto. Aí eu aceito
os sacrifícios que eu estabeleci, Deus falando na lei de Moisés. Essa é a explicação. Nunca um judeu deveria pensar que estava agradando a Deus somente pelos sacrifícios. Um grande problema do ser humano é que ele gosta, ou ele se ilude, no sentido de que atos religiosos exteriores encobrem um coração longe de Deus, sem interesse com Deus, sem nada a querer de arrependimento diante de Cristo. Não interessa o meu coração. Eu aprendi uma religião, então eu vou cumprir os preceitos dessa religião, e capricha em preceito sobre preceito, e faz tudo de acordo com, como se diz, com a cartilha, tudo direitinho. E acha, se ilude, achando que Deus está aceitando aquilo. E está substituindo aquilo pelo que está aqui dentro do coração. E pensa, iludido, que vai enrolar a Deus. Que vai enganar a Deus. Um Deus que diz, vez após vez, eu quero um coração compungido, eu quero humildade dentro do coração, eu quero arrependimento dos pecados, eu quero misericórdia, eu quero um coração perdoador. Isso é o que eu quero. Não me interessa os preceitos da sua religião, da sua mãe, da sua avó, não me interessam, se eles estão sem um coração assim, que reconhece que é um coraçãozinho de pedra, duro, pecador, e que precisa de Cristo, do perdão que Cristo oferece por causa da morte dele naquela cruz. Esse é o que me interessa. A religião ali, depois você vê isso, e isso é secundário, não estou interessado nisso não. Esse era o recado de Oséias para os judeus. Não se iludam com sacrifício, com a pompa das coisas do Velho Testamento e dos grandes rituais. Não se iludam. Olha o coração. E é exatamente hoje a mensagem do Evangelho. A mesma. Absolutamente a mesma. Eu não sei o tanto que essa afirmação de Jesus mexeu com a consciência dos fariseus. Na Bíblia fala de alguns que se converteram, sacerdotes que se converteram. Então, deixa com Deus o resultado que Cristo plantou no coração de cada um, como é que eles reagiram a isso. Mas que ficou muito óbvio que Jesus estava se referindo a eles, ficou óbvio quando ele disse, ide e aprendei. Estou falando com vocês. Isso se aplica a vocês. Vão. E ele despacha, né? É a autoridade dele. Como se dissesse, eu não quero mais conversa. Não me interrompam mais. Não fique falando aí com meus discípulos, querendo envenená-los. Porque eu sou o mestre dele e estou com essas pessoas aqui duvidosas. Entenderam? Vão aprender. Querem discutir comigo? Querem me acusar? Pois rebatam esta. Vão estudar a Bíblia, no caso o Velho Testamento, a lei de Deus, que vocês dizem que entendem muito bem. Vão aprender. Foi duro. Eu não sei como é que muita gente acha que Jesus foi um molinho, tão bonzinho, e já falava assim. Hoje tem autoridades religiosas que aparecem assim, e com a mãozinha assim, a posição assim toda curvadinha. Tirou isso da onde? Jesus era um homem viril, firme, muito misericordioso, muito amoroso, muito compassivo, mas muito firme e duro
quando tratava com pessoas pecadoras, arrogantes, como esses fariseus aqui. Vão-se embora. E vão aprender para poder discutir comigo. Esse era o Jesus Cristo da Bíblia, era este aqui. Foi esse Jesus que eu próprio comecei a descobrir quando comecei a estudar a Bíblia. Levado pelo pastor Haroldo, quando me deu uma Bíblia de presente, digo, vai estudar isso aqui, Mauro, leia isso aqui. E foi esse Jesus que eu encontrei nas Escrituras, manso, de uma personalidade linda, belíssima, amoroso, largo, mas duro como aço, na hora de falar de justiça, na hora de falar do que é errado, do que é certo, o que é sim, sim, o que é não, não. E que Deus é Deus, e Deus é autoridade, quando Deus diz, manda. E ele diz, uma vez ele diz, vós me julgais o Senhor, pois fazeis bem, porque eu sou. Pronto, esse era o Jesus da Bíblia, meu amigo. Esse é o Jesus que você precisa para lhe libertar dos laços, das algemas, dos ferros, dos grilhões do diabo, que ele acorrentam até hoje. Se você continua com essa atitude de achar que é justo aos seus próprios olhos, ou é um religioso de fazer coisinhas, e se recusa a encarar o seu coração, abrir esse coração podre diante de Deus e dizer, não presta, Senhor, não presta esse coração, me perdoa, me aceita do jeito que eu estou e usa o teu poder para salvar a minha alma pecadora, miserável. Este é o Jesus Salvador, que vai ter alguma ação a fazer diante de um pecador. Se não for isso, ele não vai passar de uma figura religiosa para você. E figura religiosa nunca salvou ninguém do inferno, mesmo sendo figura religiosa do próprio Jesus Cristo. Quem salva do inferno é Jesus Cristo, a pessoa dele, não uma figura dele, não a imaginação do que ele, não a caricatura de Jesus Cristo. Já cheia de caricaturas de Cristo aí nos corações de muitos, que se chamam cristãos, inclusive. Em suma, eu quero encerrar aqui. É como se Jesus tivesse dito, eu estou comendo com publicanos e pecadores, porque eles precisam de mim. Vocês também precisam, fariseus, mas infelizmente não enxergam. Pelo fato de serem rigorosos em seus rituais religiosos, vocês pensam que são justos e aceitáveis a Deus. Com essa atitude arrogante, eu não posso fazer nada por vocês. Vão aprender a essência do que Deus quer de você. E então, caso se arrependem, estou pronto para, como médico de almas, curar vocês também. Então, quero encerrar com um apelo a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tem aberto o coração a Cristo. Não pense que o simples fato de você ser religioso lhe torna uma pessoa aceitável a Deus. Deus não está atrás de serviços religiosos, de liturgias, de rituais. Ele quer o seu coração. E um coração humilde. Você um pouco mais forte. Um coração humilhado. Convicto dos seus pecados e um coração arrependido. Deus quer que você tenha confiança, fé na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Para esses, Ele concede perdão, cura a alma e salva. Aproveite essa cura maravilhosa, eterna, que o médico de almas oferece. E nós que já somos salvos por este médico, nunca cessemos, nunca paremos, nunca cansemos de ser gratos, e gratos, e gratos, eternamente gratos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra exposta aqui, a qual eu tentei explicar da maneira mais clara que pude, mas minhas palavras, meus gestos, minha entonação de voz pouco servem
se não vierem acompanhadas do poder do Teu Espírito Santo nos corações. É o que eu te peço aqui. Deixa de lado a minha pregação e concentra no que é pregação da Tua palavra, no que é doutrina, no que é correto. E trabalha nos corações de pessoas aqui que precisam de arrependimento urgentemente, porque não sabem quando a vida vai terminar. Obrigado por cada um que já passou por este processo dolorido, que fere o egoísmo, fere a arrogância de alguém se reconhecer perdido e pecador. Mas, ao mesmo tempo que é dolorida, é uma experiência absolutamente espetacular, libertadora, quando se joga nos braços de Cristo e se sente acolhido e perdoado. Obrigado pelo trabalho de Cristo no nosso coração, daqueles que somos salvos, e opera com esse trabalho naqueles que ainda precisam desta salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.